Paz do Senhor, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Estamos aqui hoje novamente, irmãos, para aprender um pouco mais da palavra de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu peço que você esteja comigo nesse vídeo. Dá-me um pouquinho do seu precioso tempo, irmãos, para a gente aprender a palavra de Deus, buscar um pouco mais de conhecimento. Eu quero compartilhar com você o conhecimento dessas doutrinas sagradas que nós temos, que é a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a terceira lição. A terceira lição será as Sagradas Escrituras. Vamos tomar conhecimento da Bíblia, como funciona a Bíblia, como está dividida a Bíblia, os textos bíblicos, todos os capítulos, todos os livros, como estão ordenados os capítulos da Bíblia, os livros da Bíblia. Vamos estudar isto hoje? Louvado seja o nosso Deus. E eu tenho um aviso para os irmãos. A primeira coisa é a de sempre, aquele conselho que eu te dou. Antes de estudar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós temos que pedir ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente para que nós possamos ter a revelação do próprio Deus, porque não há ninguém mais capacitado, ninguém que possa nos revelar a palavra se não for o próprio dono da palavra. Segunda coisa, você pega a sua Bíblia, tenha a sua Bíblia em mão, vamos folhear a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, ter mais afinidade com a sua Bíblia, vamos ter mais habilidade na hora de manusear a Bíblia, procurando os textos, procurando as referências bíblicas. Vamos conhecer a nossa Bíblia, irmãos. Vamos nos familiarizar com a palavra de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos fazer a nossa oração, pedindo a direção de Deus. Fale com Deus juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, Espírito Santo de Deus, pedimos a direção do Senhor para o estudo do discipulado, que nós possamos receber diretamente do Senhor o entendimento da sua palavra, meu Deus. Revela em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o discipulado que o irmão Leandro aqui está trazendo para a igreja, para todos vocês. Trago isso pela graça de Deus. Não cobro e não quero cobrar nada para ensinar para vocês, dar esse estudo para vocês. Aquilo que eu tinha aprendido, agora eu quero passar. Todo conhecimento que o crente recebe, ele deve passar adiante. Nenhum conhecimento pode ficar guardado só para nós. Irmãos, a Bíblia Sagrada foi conhecimento de Deus para os homens santos e eles escreveram, e hoje nós temos conhecimento por causa que foi passado de geração em geração. Assim é o conhecimento. Louvado seja o Senhor. Pega sua Bíblia, o seu material de estudo, sua caneta, o seu caderno. Faça anotações dos textos que nós fizemos referência, anota aquilo que você achar de interessante e que você, após terminar de assistir esse vídeo, compartilhe, irmãos, com todas as pessoas que você achar por bem. Você acredita que isto é uma coisa que vai contribuir para o crescimento de alguém? Compartilha. Se você acha esse conteúdo relevante, compartilha ele para todos os grupos das pessoas, os irmãos que você conhece, para que todos tenham acesso ao conhecimento básico da palavra de Deus. Isso aqui é só o básico que eu trago para os irmãos. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Vamos iniciando no conhecimento da palavra. Nós temos as Sagradas Escrituras, a terceira lição do discipulado. E nessa terceira lição nós temos o texto áureo, irmãos. O texto áureo está lá na segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Tu, porém,
permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Olha só, as Sagradas Escrituras, e trazendo esse texto, para que tudo aquilo que nós aprender, vamos permanecer fundamentado naquilo que os nossos pais na fé nos ensinou, irmãos. Paulo ensinando para Timóteo, ele dá essa instrução para aquele jovem pastor. Olha, tudo que você aprendeu, não deixa ninguém tirar isso, não deixa ninguém mudar a sua fé, não deixa ninguém entrar na sua mente e arrancar todo o conhecimento que você aprendeu. Tudo aquilo que você aprender, irmãos, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, não saia desse fundamento, amém? A verdade doutrinária nisso aqui é uma doutrina, viu, irmãos? As Sagradas Escrituras, guardar as Sagradas Escrituras, isto é doutrina para a igreja. Cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, olha aí, a doutrina, a verdade doutrinária. Cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, a única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter do crente. A doutrina nisto é: guarde a palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra verbal, de inspiração verbal da Bíblia Sagrada. Creia na palavra de Deus, creia nisso que eu estou passando para você, acredita, irmão. Isso é a única regra de fé para a nossa vida cristã e o nosso caráter. A nossa vida cristã deve estar fundamentada nos padrões bíblicos, irmãos. Não saia dessa doutrina, acredite e creia nelas, e por ela você vive e depois você também passe para os outros. Também a palavra de Deus é a única regra de fé para a nossa vida e o nosso caráter. A palavra de Deus, ela lapida o crente, ela transforma o crente, o caráter do crente. As minhas más atitudes do passado, através de conhecer a palavra de Deus, o meu caráter é transformado. E aí assim eu vou dando agora, vai sendo gerado em mim, o Senhor Jesus Cristo vai sendo gerado, como Paulo nos ensinou, que Cristo seja gerado em nós. Irmãos, aqui o fundamento dessa doutrina das Sagradas Escrituras, a inspiração verbal da palavra de Deus, o fundamento está lá em Salmo 119. Salmo de número 119. Salmo número 119, versículo 1 ao 8. Salmo é números, viu, irmão? Salmo não tem capítulos, não. Agora nós vamos saber por quê. Salmo não tem capítulos. Salmo capítulo 119. Não é assim. É Salmo de número 119. Versículo 1 ao 8. Bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho. Bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que buscam de todo o seu coração, que não praticam iniquidade, mas andam nos caminhos dele. Tu ordenaste os teus preceitos para que fossem diligentemente observados. Oxalá sejam os meus caminhos dirigidos de maneira que eu observe os teus estatutos, então não ficarei confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido as tuas retas ordenanças. Observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. Louvado seja o nosso Deus. Isso aqui é um pedido do salmista. Amém? Agradecendo a Deus pelos caminhos do Senhor e pedindo a Deus a direção de Deus para que Deus o ajude a observar os estatutos de Deus, louvando a Deus com retidão de coração, porque ele aprendeu coisas de Deus, coisas retas. Ele tem o prazer do salmista ali é observar as ordenanças de Deus, os estatutos de Deus. Observarei os teus estatutos e não me desamparem totalmente. E quando você ouvir falar os estatutos de Deus, é a palavra de Deus, que são as leis
leis morais, lei moral de Deus, o que Deus aceita, o que Deus aprova. Isso são estatutos, são coisas, leis que Deus estabeleceu para o seu povo, para o crente, para o povo de Israel. São os estatutos, as leis que Deus estabelece para o povo santo. Irmãos, Deus não gosta de crente viver com a vida profana, mas crente deve ter a vida baseada nos estatutos de Deus para ser santo. Como de costume, aqui a devoção diária, eu quero te propor da devoção diária que você leia 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Segunda-feira, 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Terça-feira, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Na quarta-feira você leia Josué, capítulo 1, versículo 8. Quinta-feira, Salmo de número 1, versículo 1 a 3. Sexta-feira, Mateus, capítulo 22, versículo 29. No sábado você leia 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Salmo de número 1. Por que nós falamos que os salmos é dividido em números e não por capítulos? Porque o livro de Salmo é o inário de Israel, irmãos. E como ele sendo inário, então ele não é dividido por capítulos. O inário é dividido por números. O número 1, então, é o inário número 1 de Israel. Quando eu quero dizer, vamos abrir a Bíblia no hino de número 40, então é Salmo de número 40. Os Salmos, então, é o inário do povo de Israel. Não é simplesmente um livro que você abre, vamos ler no livro tal, capítulo tal. O livro de Salmos é diferente. Amém? Tenha esse conhecimento, anote. O que você achar de importante ou relevante, você anote. Porque quando você anota, irmãos, fica gravado e fixa mais ainda. Fica muito melhor para você gravar na mente e fixa mais no seu entendimento. Porque quando você escreve, você lembra facilmente. Aí assim vai aprofundando o estudo o estudo vem enraizando na sua mente. Porque só quando a gente somente lê, é rapidão a gente esquece, né? Mas aí lendo e escrevendo fixa melhor. O meu objetivo para a igreja, para os meus irmãos, é levar o estudante a conhecer a Bíblia como livro. Agora aqui vamos ler a Bíblia como livro, viu, irmãos? Né? Como assim, como eu havia dito que a Bíblia é a palavra de Deus, certamente e com certeza é a palavra de Deus, mas agora nós vamos entendê-la como um livro, divisão literária da Bíblia, como funcionam os textos, como surgiu os textos, quais tipos de organização a Bíblia tem. Eu quero provocar desejo pela leitura diária das Sagradas Escrituras, levar o novo convertido, ou você, meu irmão, um crente que já tem bastante tempo, muitos anos na presença do Senhor, que não passou, nunca nem ouviu falar de discipulado, nunca entendeu a Bíblia, é para você também esse estudo. Eu quero levá-lo ao conhecimento de Deus, levar você ao conhecimento de Deus por meio das Escrituras Sagradas, prepará-lo para responder quando questionado sobre a razão da sua fé. Lá quando o apóstolo Pedro diz isso, né, que nós devemos estar preparados quando alguém nos questionar. Por que da sua fé? Devemos saber. Na introdução, eu quero trazer para os irmãos aqui, as Sagradas Escrituras constituem o livro notável mais visto do mundo. Nas Sagradas Escrituras constitui o livro notável mais visto no mundo. Disse a Angus Green. A Bíblia contém os pensamentos de Deus em revelação ao homem, sobre a condição do ser humano, sobre o caminho da salvação, a condenação dos pecadores, tudo é assunto da Bíblia, viu, irmãos?
a condição do homem, que é a condição de pecador, sobre o caminho da salvação. A Bíblia traz assuntos sobre a condenação dos pecados. A Bíblia traz assuntos sobre a fidelidade dos salvos e a beleza celeste, a revelação celestial. A Bíblia traz isso para nós. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras, suas decisões imutáveis e suas páginas sagradas. Suas decisões imutáveis. A Bíblia Sagrada, a doutrina de Deus, como eu havia dito, é imutável, não muda. Costume, cultura, usos e costume, cultura, isso tudo é local e temporal. Cada local tem o seu costume, a sua cultura. Mas a Bíblia Sagrada tem as doutrinas que não muda, é imutável e é universal, é para todo o mundo. O apóstolo Paulo escreveu a Tito: retende firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que sejas poderoso tanto para exercer a sã doutrina, quanto para convencer os contradizentes. Está lá em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, no versículo 9. Aqui tem uma anotação. O apóstolo Paulo ensinou a Tito a questão importante da ortodoxia e ortopraxia. O que é isso? Ortodoxia é aprender a palavra de Deus e estudar a palavra de forma correta. Ortodoxia, estudar a palavra, estudar as doutrinas sagradas de forma correta. Paulo ensinou isso para Tito, mas ele também ensinou a ortopraxia. O que é? Paulo ensinou a Timóteo a aplicar, a viver a palavra, praticar a palavra de forma correta, de acordo com a fé, irmãos. Paulo foi um apóstolo, maior dos apóstolos, foi o arquiteto do cristianismo, ele era um teólogo, era um rabino, um homem muito estudado, então ele tinha essa capacidade de ensinar os seus irmãos, os seus cooperadores. Os crentes genuínos e autênticos têm a Bíblia como palavra de Deus, única regra de fé e prática. É a única regra de fé e de prática. Por isso não aceitamos tradições que contrariam as Escrituras, como também não aceitamos ser guiado por doutrinas e mandamentos dados por homens. Entretanto, como afirmar que cremos na Bíblia como única regra de fé e de prática, se não a estudarmos diariamente? Temos que conhecer a Bíblia. Se nós cremos na palavra de Deus, nós temos também que conhecê-la, né, irmãos? A Bíblia Sagrada, como diz alguns teólogos reformados ou outros teólogos que não creem muito na Bíblia, eles veem a Bíblia como contendo a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, irmãos. Isso aí é uma afirmação equivocada e errada, porque a Bíblia não contém palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando alguém te falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, este assunto ele quer te levar para um ambiente de heresias, quer levar a Bíblia, quer desfazer da autoridade, da legalidade da Bíblia, quer desfazer da severidade, da seriedade e a severidade que tem o texto sagrado. Ele quer desfazer da Bíblia, então ele fala que a Bíblia só contém a palavra de Deus. Algum texto tem a palavra de Deus, então ela só contém a palavra. Outros textos não é de Deus, não. Isso aí não é a palavra de Deus, não. Vamos estudar isso aí e nós vamos ver certinho este assunto. Irmãos, fica comigo neste vídeo, reitero, peço novamente, por favor, vamos aprender a palavra de Deus, vamos tomar conhecimento nas Sagradas Escrituras, crescendo em conhecimento bíblico. Como conhecer as Escrituras? Irmãos, aqui você está sendo treinado para ser um discipulador. Eu estou te treinando. O que eu aprendi a me treinar, eu treino você e passo para você e compartilho para você ser um discipulador. Pegue esse estudo, aprenda a palavra de Deus para você passar para o próximo.
Se você é um novo convertido, você está sendo discipulado através da palavra, através desse estudo. Mas se você ainda já é um obreiro da casa do Senhor, então você está aumentando o seu conhecimento e a compreensão da palavra de Deus. Amém? Você já é um obreiro há muito tempo, já é uma pessoa com bastante tempo na casa de Deus, já serve a Deus há alguns anos, você está adquirindo mais conhecimento. E isso é ótimo para o crente. E isso é ótimo porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática, que já falamos várias vezes. Eu quero ler com você, abra sua Bíblia, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, para nós entender esse texto. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia aí, irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Amém? A minha Bíblia está na versão Almeida Corrigida, atualizada, viu? Os homens naturais reclamam que é impossível entender a Bíblia. Tá vendo aí, irmãos? Tem pessoas que duvidam da Bíblia e eles querem passar para os outros, que a dúvida deles, eles começam a fundamentar uma dúvida em heresias. Eles não querem crer que a Bíblia é a palavra de Deus, é infalível, inerrante, é imutável, aquela que não vence, a palavra de Deus. Eles não querem crer nela. Toda a vida, desde quando a Bíblia foi construída, de muitos anos, a Bíblia vem sendo pondo em prova, irmãos. As pessoas querem descredibilizar, quer dizer, né? Querem tirar o crédito da Bíblia para as pessoas não terem acesso à Bíblia Sagrada. Outros dizem que cada um pode interpretá-la como quiser. Olha só, porém a mensagem da Bíblia é central e não é passiva de interpretação individual ao bel prazer. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Leia lá, que você vai ter esse conhecimento, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada pela vontade humana, vontade do homem. Entretanto, porém, os homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Tá entendendo, irmãos? A palavra de Deus, Deus usou homens para escrever a Bíblia, mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo. A autoridade da Bíblia Sagrada, irmãos, quando foi escrita, aquela autoridade do Espírito Santo naquelas pessoas ficou por aquele tempo. Hoje não tem mais essa autoridade do Espírito Santo na vida de ninguém para escrever texto bíblico, viu, irmãos? Aquele texto, canon bíblico, ou seja, todos os livros da Bíblia foi fechado e hoje não existe mais essa de falar que Deus usou este ou Deus usou aquele para trazer algo mais da Bíblia. Aí você vai partir para aquele negócio complicado lá, né? Que é as seitas. Para compreender a palavra de Deus, primeiro é necessário ter fé. Crer que ela é a palavra de Deus e ela nos conduzirá a recebê-la, a mensagem do nosso Senhor. Segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. A Bíblia não pode ser interpretada pelo achismo humano, irmãos, ou pela concepção pessoal de homens. Essa ideia de que todos podem interpretar a Bíblia como eles quiseram, como eles creem, isso revela um espírito contraditório, herético e perigoso, porque a Bíblia já tem a sua própria mensagem. A Bíblia não precisa de interpretações humanas, a Bíblia não precisa de acrescentos a mais na palavra de Deus, não. A Bíblia já foi escrita
E a Bíblia, se você nunca ouviu isso, você vai ouvir agora. A Bíblia responde por si só. O texto sagrado, ele responde por si só. A Bíblia responde a Bíblia. Aquilo que você não entende, você vai ler e entender por outros livros, outros capítulos. Ou seja, somente a Bíblia pode responder ela mesma. Então, quando você for ministrar, a primeira coisa que você deve fazer é identificar a mensagem literal do texto, irmãos. Identifique a mensagem literal. Como assim? Faça essa pergunta: para quem foi enviado? Quando você lê um texto na Bíblia, pergunta: para quem foi enviado? Para quem? E por que foi enviado? Por que? Para quem foi enviado? Por que foi enviado? E por quem foi enviado? Quem é a pessoa que enviou isso aqui? Quem é o escritor? Quem é o autor desse texto, o autor desse livro? Quem é o autor dessa carta? Essas são as perguntas que você deve fazer antes de preparar a sua mensagem. Entendeu, irmãos? É obrigatório para não fazer interpretação pessoal, viu? Você não faça interpretação de você mesmo, não. Isso aí é um pecado, irmãos. Querer trazer o texto bíblico para ele adaptar às suas convicções. Para quem? Por quê? Por quem? E em que contexto foi enviado? Entende? Faça essas perguntas que você vai ter mais assertividade no texto sagrado. A espiritualidade do cristão. Sendo a Bíblia Sagrada um livro inspirado por Deus, com compreensão dela, a compreensão dela, como palavra de Deus, requer de nós a disposição de sermos orientados pelo Espírito Santo. Tem que ter, precisa, é necessário, é imprescindível o Espírito Santo nos ensinando, nos levando, nos conduzindo ao conhecimento da palavra. Não é por nós mesmos, não é pela nossa mente, pela nossa própria razão que nós vamos interpretar o texto bíblico. A nossa espiritualidade e compreensão da palavra requer de nós a disposição de sermos orientados. Aceita a orientação do Espírito Santo, irmãos. Visto que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Isso significa que devo ser sensível à operação do Espírito Santo em meu coração. Olha lá o texto, ó. A referência bíblica, 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 14 ao 16, e o livro de João, capítulo 14, verso 26, e no capítulo 16, verso 13, bem como devo desenvolver uma vida disciplinada de oração. Tá vendo aí, irmãos? Obedecer, aceitar o Espírito Santo, obedecer o Espírito Santo, e também deve ter oração junto e misturada, né? A nossa fé vai se fundamentando nisso aí. Os parâmetros sagrados. O ministério de ensino de mestres cristãos. Isso aqui é muito importante, irmão, dentro da igreja. Ter um ministério de ensino de mestres. Aquelas pessoas que entendem da palavra de Deus. Busque conhecimento, irmão, na palavra. Vamos estudar a palavra. Vamos nos tornar agora discipuladores de pessoas. Para a honra e glória do Senhor, precisamos valorizar o ministério de mestres. Ministério de mestre é aquele quinto ministério que Jesus deu para a igreja, para administrar a igreja, que permite, pelo ensino sistemático dos pilares da fé cristã. Paulo deixou claro que, visando o aperfeiçoamento dos santos, entende? Paulo falou que os mestres servem para visar o aperfeiçoamento do santo, para dar aperfeiçoamento, dar conhecimento para os santos. E o Senhor deu mestres à igreja, lá em Efésios capítulo 4, no versículo 11 e 12. Os 5 ministérios que dirigem a igreja de Deus: o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Lembra? Pedro afirmou que nenhuma profecia bíblica pode ser interpretada particularmente, ou seja, ao bel prazer do leitor. Se eu ler a Bíblia e interpretá-la particularmente,
para querer associar o texto ao que eu quero trazer para as pessoas, associar o texto à minha convicção, isso é um pecado terrível. E Pedro falou que nenhuma profecia é de particular interpretação. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, nós lemos agorinha. Portanto, precisamos de discipuladores e mestres que nos ensinem as sagradas letras, como se faz menção a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 16, bem como da leitura de livros apropriados que ajudam o nosso crescimento espiritual pela palavra. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Entende, irmãos? Tem livros também que trazem um aperfeiçoamento a mais. Livros teológicos. Isso aí ajuda muito no conhecimento da palavra de Deus. A divisão literária da Bíblia. Irmãos, presta atenção nisso aqui agora. O Antigo Testamento. Vamos ver a divisão do Antigo Testamento. Como ele foi repartido. Como ele foi estruturado. Tem um conceito que fala sobre o Velho Testamento. Esse aí é uma palavra errada, não é cabível falar Velho Testamento, porque isso aí já foi estudado, essa palavra já foi estudada, já foi examinado esse dizer de Velho Testamento, e isso aí não é certo, porque se referindo à palavra de Deus, nos referindo às Sagradas Escrituras, não tem nada velho. A Bíblia é sempre atual, palavra de Deus. Então nós falamos um Antigo Testamento, certo? Porque é reverência ao texto sagrado. O Antigo Testamento desenvolveu-se em um período de aproximadamente 1000 anos. O Antigo Testamento, todo ele. Pega aquele Antigo Testamento, o contexto dele, aqueles acontecimentos, tudo ali, ó, foi ocorrido em um período de mais ou menos 1000 anos. Eu não estou dizendo, irmãos, o tempo em que foi escrito. Isso aí é diferente. Se você já entende isso, o tempo que foi escrito foi já um tempo já diferente. Mas os acontecimentos ocorreram num período, desenvolveu-se num período de 1000 anos aproximadamente. De acordo com o doutor Joseph Angus, as escrituras hebraicas acham-se assim divididas. De acordo com esse doutor, a Bíblia, as escrituras hebraicas foram divididas como lei, profetas e escritos. Lei no hebraico é a Torá. A Torá são os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Esses 5 livros formam a Torá. Os profetas em hebraico significa Ebim e escritos Ketubim. Então é Torá, Ebim e Ketubim. É a linguagem judaica que eles têm a respeito do Antigo Testamento. A Bíblia hebraica, irmãos, na Bíblia hebraica, a diferença do Antigo Testamento em relação à nossa tradução é de 22 para 39 capítulos. Ou seja, a nossa Bíblia, a Bíblia que eu tenho, a Bíblia que você tem, ela tem 39 livros, 39 livros no Antigo Testamento. Só que a Bíblia dos judeus, a Bíblia hebraica, ela só tem 22 livros. Mas por quê? Não é a mesma Bíblia? O Antigo Testamento é a mesma coisa para nós cristãos. O nosso livro, a nossa Bíblia, o Antigo Testamento é a mesma coisa do livro dos judeus. O Antigo Testamento dos judeus. Porque os judeus não têm Novo Testamento, viu, irmãos? Isso ocorre por quê? O Antigo Testamento dos judeus, de cada 2 livros forma um só, que a nossa tradução ali na nossa tradução, na nossa Bíblia aparece como 1 em 2, na versão hebraica aparece como livros unificados. São eles 1º e 2º Samuel. Nós não temos o livro 1º e 2º Samuel? Para os judeus não tem isso, é só 1º Samuel, é o livro de Samuel. 1º e 2º Reis para nós. Para os judeus não tem essa divisão de 2 livros. Para os judeus é um livro só, o livro dos reis.
Livro das Crônicas, para os judeus, é só um livro das crônicas. Para nós é primeira e segunda crônicas. Livro de Esdras e Neemias são 2 livros para nós. Mas para os judeus é um só, que Esdras e Neemias estão unificados. É um só livro. Jeremias e Lamentações também é um livro só para os judeus. E além dos 12 profetas menores. Entende? Como a Bíblia chegou até nós com os seus livros ordenados por tema. Entendeu? A nossa Bíblia é ordenada por temas, por textos. A Bíblia foi dividida em literaturas. A Bíblia está dividida em partes literárias para nós, em textos, em temas. Não é dividida cronologicamente, entende, irmãos? Vou explicar agora, você vai ficando comigo aqui. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos entender a palavra de Deus, como a Bíblia está dividida. Em temas, em grupos, em tomos, que diz: como veremos a seguir, sua disposição não seguiu a ordem cronológica na qual os livros foram escritos. Entendeu? O livro não foi escrito conforme foi o acontecimento. Os fatos foram ocorrendo e foram escrevendo os livros e formando a Bíblia. Não foi assim. A Bíblia foi dividida diferente. Foi ordenada, montada o cânon sagrado de forma diferente. Isso, porém, não altera a credibilidade nem a essência do texto sagrado. Ou seja, a lei, o livro da lei é lá de Gênesis a Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia é a lei, que é a Torá também para os judeus. Depois vem história, ou seja, a divisão da Bíblia está dividida em 5 partes. Leis, história ou históricos, poesia, profetas maiores e menores. É assim que a Bíblia está dividida. Abra sua Bíblia lá e leia de Gênesis a Deuteronômio. Você vai ver que isso aí é a lei de Moisés, lei mosaica. Os livros históricos da Bíblia é de Josué a Esther. De Josué a Esther você tem as histórias do povo de Israel, quando eles quando eles entram na terra prometida, na terra de Canaã, até tomar toda a terra de Canaã e se estabelecer o povo ali na terra prometida. As poesias, livro de Jó, você sabia disso, que o livro de Jó é um livro poético? Pois é, Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Profetas maiores, vai de Isaías a Daniel. Vai abrindo a sua Bíblia e conferindo Isaías, Jeremias, vai folheando, que você vai ver. Até chegar em Daniel, esses aí são os profetas maiores. Depois vem profetas menores, que é de Oséias até Malaquias. Por que, irmãos, que fala profeta maior e profeta menor? Não é por causa da importância ou da relevância que um profeta teve. Esse profeta aqui foi maior em obras, esse daqui foi o mais famoso, esse daqui ele é mais importante do que os menores. Não é assim, irmãos, é por causa do ministério, a abrangência do ministério de cada um. O profeta Isaías foi um ministério que durou muitos anos. Outros profetas teve um ministério pouco, irmãos, entende? É por isso que foi dividido maiores e menores. O Novo Testamento, a divisão agora do Novo Testamento. No Novo Testamento está dividido em 5 partes. Foi escrito entre 45 depois de Cristo. Jesus não morreu no ano 33, na nossa contagem. No ano 33 foi a morte de Cristo. Deste ano, depois de 15 anos, então no ano 45 depois de Cristo, a Bíblia começou a ser escrita, os livros sagrados, e foi até o ano 95 depois de Cristo. A maior parte dos seus textos foi escrita em grego koiné. O grego koiné é o Novo Testamento. Só para você gravar e anota isso, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Hebraico ou aramaico. Alguns textos, bem raros, os textos foram escritos em aramaico, mas o Antigo Testamento todo é hebraico. E o Novo Testamento é grego. Quando você quiser buscar alguma palavra no Novo Testamento, você deve buscar no grego, porque o Novo Testamento, o original, a origem dele é o grego. Koiné, por que grego koiné?
é um grego comum, de forma corrente da língua grega do primeiro século. É o grego mais fácil de se entender. Os evangelhos nos dão 4 narrativas diferentes. 4 narrativas diferentes, mas a história é a mesma, é de Jesus Cristo. Só que de 4 pontos diferentes, ou seja, 4, vamos supor que 4 visões diferentes, mas não conflitantes, não conflita, não entra em contradição não. Sobre o nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tá entendendo, irmãos? E procuram mostrar que ele era o Messias prometido do Antigo Testamento. Ou seja, os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas Mateus, Marcos, Lucas e João, eles trazem a história do nascimento, a vida, o ministério, morte e ressurreição de Jesus. Os evangelhos, eles nunca vão querer provar a divindade de Jesus, que Jesus é Deus. Eles não vão querer provar isso. Eles só querem mostrar que Jesus é o Messias. Ele é o prometido, ele é o ungido de Deus. Os evangelhos também estabelecem as bases para o ensino do restante do Novo Testamento. A base é os evangelhos. Depois Deus dá a iluminação para Paulo, ilumina a mente de Paulo para Paulo pegar os ensinamentos de Jesus e sistematizar, trazer as ordens para toda a igreja. Entende? O livro de Atos registra as obras dos apóstolos de Jesus. Ali está os evangelhos, são os evangelhos sinóticos, né? E sinóticos porque são histórias parecidas, mas só que o livro de Atos já registra a história do povo os apóstolos. O livro de Atos é um livro histórico. Os homens que Jesus enviou ao mundo para proclamar o evangelho da salvação. Foi o livro de Atos, a história dos apóstolos. Os Atos nos fala, livro de Atos, nos fala do início da igreja, do seu rápido crescimento no primeiro século da era cristã. As epístolas paulíneas, escritas pelo apóstolo Paulo, são cartas para igrejas específicas, entende? E ensinam a doutrina cristã oficial e a prática que deve seguir essa doutrina. As epístolas gerais, tem outras epístolas gerais, complementam as epístolas paulíneas com ensino e aplicação suplementar. O livro de Apocalipse profetiza os eventos que irão ocorrer no fim dos tempos. Aqui, irmão, só para nós entendermos. O Novo Testamento encontra-se assim dividido. Olha, os evangelhos. Mateus a João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são chamados de evangelhos sinópticos, pela semelhança dos relatos. São semelhantes às histórias de Jesus. O livro histórico é o livro de Atos, que conta a história dos apóstolos. E as epístolas. Epístola de Romanos a Judas são epístolas escritas pelos apóstolos. De Romanos a 2 Tessalonicenses são chamadas de epístola paulíneas. 1º, 2 Timóteo e Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são chamadas de epístolas ou cartas pastorais. E Filemão, a epístola pessoal. E as demais são chamadas de epístolas gerais. Alguns teólogos dizem que Filemão também é uma carta pastoral. Então está aí. Essas 3... Perdão aqui, irmãos. Essas 3 cartas são cartas pastorais para pastores. Filemão, uma carta pessoal. Irmãos, a igreja a única igreja que o apóstolo Paulo não fundou, porque o apóstolo Paulo aqui, ele fundou todas as igrejas aqui, ó. Efésios, Tessalônica, Coríntios, muitas igrejas Paulo fundou. Mas a única igreja que Paulo não fundou foi a igreja lá de Roma, viu, irmãos? E a carta aos Romanos é a carta catedral do cristianismo, ou seja, é o centro do cristianismo. Ali ela traz todos os fundamentos da fé,
da nossa fé, tudo o que nós precisamos da igreja para viver uma vida com Jesus está no na carta de Paulo aos Romanos. Paulo não fundou a igreja de Romanos, mas ele escreve uma carta e manda aos irmãos ali. Olha, irmãos, isso aqui é muito importante. Os evangelhos têm Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelista Mateus, ele apresenta Jesus. No evangelho de São Mateus, Jesus é apresentado como rei. Olha só, irmãos. Ele apresenta Jesus como rei. Ele não podia chamar Jesus de Deus, porque os judeus estavam de olho em Mateus. O evangelista Mateus escreve a carta dele, esse livro de São Mateus foi escrito para os judeus. Então ele apresenta Jesus como rei, como sempre ligando Jesus ao rei Davi. Marcos apresenta Jesus como servo, porque o servo não apresenta genealogia. Mateus traz a genealogia de Jesus segundo o pai de Jesus, que era José, a genealogia de José. Mateus traz a genealogia dele. Só que Lucas já traz a genealogia diferente, porque ele traz segundo a visão da mãe de Jesus, segundo Maria, entendeu? E o evangelista Lucas, Marcos apresenta Jesus como servo e Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Lá em Lucas, no livro de Lucas, você vai ver sempre Lucas falando, e o filho do homem virá, e virá o filho do homem. Então é porque cada um apresenta Jesus de uma forma diferente, e a genealogia apontada que por Lucas é que vem da originado de Maria, que havia dito. E o evangelista João, agora a carta de João, trata Jesus como Deus. Entendeu a diferença, irmão? Mateus, Jesus é rei. Marcos, Jesus é o servo. Lucas, Jesus é o filho do homem. E João, Jesus é Deus. E Deus, sendo Deus, não necessita de genealogia, porque ele é eterno. Amém? Louvado seja o nosso Deus. E tem aí revelação, o livro da revelação, que é o livro do Apocalipse, que Deus deu para João. Jesus Cristo aparece para João e dá a revelação do Apocalipse. Os irmãos conseguiram alcançar esse raciocínio? Os evangelhos, Jesus traz o cristianismo, traz a nova doutrina do cristianismo, o evangelho, as histórias de Jesus, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Depois vem as cartas de Paulo e a carta de Pedro, de Tiago, as cartas dos outros apóstolos. Essas cartas é para pegar o evangelho, os 4 livros da Bíblia, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Eles pegam os ensinamentos do evangelho e fundamenta da igreja. Traz ensino, estrutura, sistematiza a teologia dentro da igreja, através das cartas, ensinando a igreja. E aí agora tem cartas pastorais, cartas individuais e o último livro do Novo Testamento, que é uma revelação. Tudo aquilo que Jesus trouxe para nós, Jesus agora revelou para João o fim de todas as coisas, o finalizar de tudo, para onde a igreja vai, para onde o pecador também vai. O livro do Apocalipse vai trazer a revelação final de todas as coisas. O livro da revelação, irmãos, o Apocalipse é as últimas coisas, os últimos acontecimentos. Amém? Os livros apócrifos. Nas Bíblias editadas pela Igreja Católica Romana, o total de livros é 73, na Bíblia Católica. 73 livros. Porque desde o Concílio de Trento, em 1546 d.C., o Vaticano incluiu no cânon do Antigo Testamento 7 livros apócrifos, irmãos. 4 foram acréscimos aos livros canônicos, sendo 11 apócrifos. O que é isso? Você nunca ouviu falar disso? Então, até o século XVI, a Igreja Católica reconhecia tais livros como parte do texto canônico. A Igreja Católica reconhecia tais livros como parte do texto canônico sagrado. Nem a igreja, perdão, irmãos, nem a Igreja Católica reconhecia. Ela não aceitava esses livros livros apócrifos.
Mas o termo apócrifo, o que significa? Literalmente é escondido, oculto. É um texto, irmãos, que não é genuíno. Ele é um texto misterioso. Os livros apócrifos, no sentido religioso, significa não genuíno, espúrio desde a sua aplicação, ou sem comprovação de veracidade. Não é comprovado se foi real aqueles acontecimentos que os livros canônicos trazem. Os livros canônicos trazem algumas histórias muito complicadas de se entender, umas histórias muito complicadas de se aceitar, viu? Então, não tem comprovação de veracidade naqueles livros. Não dão certificação daqueles livros. As histórias deles são histórias escondidas. Por isso que a igreja evangélica não aceita os livros apócrifos. Os apócrifos foram escondidos no período entre Malaquias e Mateus, ou seja, no período interbíblico, no período do tempo do silêncio. Isto é, entre o Antigo Testamento, Antigo e o Novo Testamento. Em uma época em que o cânon hebraico estava definido e o cânon grego do Novo Testamento não havia sido iniciado. Então os livros apócrifos nunca foram aceitos como sagrados pelos rabinos nem pelos apóstolos. Tá vendo, irmãos? Também nunca foram aceitos pelos eruditos judeus, os rabinos judeus, homens de Deus, não aceitou os livros apócrifos, nem os eruditos judeus. Jamais foram citados, também os apócrifos, jamais foram citados por Jesus ou por qualquer outro membro da igreja primitiva. Ninguém, irmãos, aceitava os textos, recitava texto de livros apócrifos. Eles não tinham consideração pelos livros apócrifos. E, se observarmos exegeticamente, Jesus citou porções de todos os livros da Bíblia, exceto os dos apóstolos. Jesus citou vários livros da Bíblia, todos os livros da Bíblia, mas os apócrifos Jesus não citou. Os livros apócrifos está aí para o seu conhecimento, livro histórico, Tobias, Judite, Macabeus, complementares ao livro de Esther também, que são os históricos. Sapiensais, Sabedorias e Eclesiástico, profético, livro profético dos apócrifos é Baruque e complemento de Daniel. Irmãos, os livros apócrifos não servem para fundamento da nossa fé. Por favor, entenda isso. E os livros apócrifos estão reunidos somente na Bíblia católica. Irmãos, fica comigo. Após finalizar esse vídeo, envia para todas as pessoas. Vamos espalhar para todas as pessoas esse vídeo. Mande para os irmãos, para que cada um tenha acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Paz do Senhor.